Antes de buscar o goleiro Cássio, o goleiro cogitado para o gol do Cruzeiro, Pedrinho BH ligou pessoalmente para o Fábio, para ele voltar para o Cruzeiro. Porém, ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem de 2025 e resolveu continuar no time do Rio. Pedrinho tentou consertar a cagada que a gestão do Ronaldo fez, né? Mas agora o Fábio está muito bem. Apesar de uma falha ou outra, né? Ele sempre faz alguma defesa que salva o Fluminense. Ele foi campeão recentemente da Libertadores, merecido até demais. Merecido porque em 2009 a gente só chegou no segundo jogo da final da Libertadores vivo porque ele catou tudo lá contra os Estudiantes lá na Argentina. Merecido demais, né? O mundo dá voltas. Vamos conferir a partir de agora o que o Fábio falou sobre essa proposta, esse telefonema aí do Pedrinho BH pro Fábio. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Deixe o seu gostei se você gostaria de uma despedida decente. Uma despedida de fato que o Fábio merece aqui no Cruzeiro. Quando o Fábio estiver encerrando sua carreira, dá um telefonema aí pro Pedrinho. Eu vou marcar um jogo de despedida, juntar as lendas do Cruzeiro. Bora! Eu topo demais. O Mineirão vai ficar pequeno nessa despedida. Concorda comigo? Deixa nos comentários a sua opinião e acompanha aí o Fábio falando da ligação com o Pedrinho BH. Fábio tá com vocês, galera, à disposição. Fábio, primeiro um abraço, meu irmão. Sempre bom falar com você. Tenho duas perguntas para você. O pessoal da assessoria tá pedindo só pro Fábio ir pro ônibus. A última aqui. É a última. Só para perguntar em relação porque foi noticiado de que o Cruzeiro voltou atrás. Voltou atrás não, botou uma carga para levar o Fábio de volta para a Toca. Todo mundo sabe que é um dos grandes ídolos, o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, o torcedor ama o Fábio e ele tem uma relação pessoal com o Pedrinho, que é o novo dono da SAF do Cruzeiro, e eles são muitos amigos. A informação é que o Fábio recusou a proposta. Mas se isso realmente aconteceu, qual foi a conversa? A Pedrinho é meu amigo das antigas, esteve com a gente em todos os momentos, desde as alegrias, das glórias ali de conquistas e nos momentos difíceis sempre esteve junto. E nada melhor do que ele estar agora com o comando do Cruzeiro. É um cara de coração enorme e merece demais tudo que está acontecendo. E o Pedrinho me ligou, estava lá no Espírito Santo, mas foi mais um bate-papo mesmo, agradecendo e eu ainda dando os parabéns para ele, né? Eu tenho contrato no Fluminense até 2025. Deus me abençoou imensamente, né? Com essa porta aberta, com esse contrato, com as conquistas, né? E eu sou muito grato ao Mário, à torcida do Fluminense, por esse carinho. E sou grato também à torcida do Cruzeiro, onde eu fiz a maior parte da minha carreira, né? 18 anos. E o torcedor está sempre me mandando mensagem de carinho, sempre reconhecendo a minha dedicação. Então foi mais uma conversa, foi mais um bate-papo mesmo do que tinha acontecido aí da SAF, né? Dele ter comprado, pela amizade que eu tenho com ele. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Ser um teste muito importante para garantir classificação na Copa Sul-Americana. Olha, ainda falando sobre o Corinthians, mas sobre o goleiro Cássio. A gente tem informações, inclusive aqui da nossa redação, que há uma tentativa do Cruzeiro de contratar o Cássio. Ele tem 36 anos, vínculo até dezembro de 2024, lá no Parque São Jorge, e ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir do dia 1º de julho. A ESPN apurou que os bastidores em torno do futuro do Cássio têm temperaturas diferentes entre São Paulo e Belo Horizonte. Segundo soube a reportagem, com fontes ligadas à diretoria celeste, o Cruzeiro tem otimismo em relação à proposta levada aos representantes do goleiro, inclusive entre atletas da Raposa. A ESPN apurou, no entanto, que o clube de Minas Gerais ainda não ouviu uma resposta sobre a decisão do arqueiro, nem positiva e nem negativa.
Se em Belo Horizonte há essa expectativa em torno do nome do Cássio, em São Paulo há a certeza de que o futuro do goleiro pode ser dentro do Corinthians, sim. De acordo com a reportagem do Meu Timão, o Corinthians trabalha agora com a ideia de oferecer 2 anos de renovação para segurar o Cássio. A informação que a gente tinha antes era que o Cruzeiro oferecia 3 anos de contrato, enquanto o Corinthians estava oferecendo 1 ano. O Corinthians, então, aumentou para um contrato de 2 anos. Vamos lá falar sobre essa possível saída do Cássio. Ele agora, no banco de reservas, a gente olha para o Carlos Miguel cada vez mais ganhando espaço, Zupac. Pode ser este o fim do ciclo Cássio no Corinthians? Você acredita que isso pode estar perto de acontecer? Acredito, não. Está muito claro que está perto de acontecer. O que o Cássio vai definir, não sabemos, mas que está muito perto, como nunca esteve de acontecer, está. E aí existem diferentes lados nessa história. Olhando pelo viés do Corinthians, seria muito ruim perder. Não seria pouco, não, hein? Seria muito, pode caprichar no U, muito ruim perder o Cássio nesse instante, por diferentes motivos. Pelo que ele representa, pelo goleiro que ele é, pelo que ele representa como figura, por ser uma bandeira do clube, por ser um dos últimos líderes desse elenco dentro de vestiário. Repetindo, pelo goleiro que ele é. Esse é um dos motivos. Vamos olhar para o cenário do Carlos Miguel e vamos conjecturar as 2 possibilidades. Sim. Tá? Carlos Miguel arrebenta como goleiro ou Carlos Miguel não segura o Rojão como goleiro, porque as 2 possibilidades são reais. A gente viu muito pouco do Miguel como goleiro. Contra o Flamengo, por exemplo, ele fez defesas importantes e teve uma falha que, se fosse o Cássio que tivesse, a gente estava aqui meia hora discutindo sobre essa falha. Se o Carlos Miguel arrebentar, como ele tem potencial para, e se tornar um dos melhores goleiros do Brasil, como ele tem potencial para, o Carlos Miguel não fica muito tempo no Corinthians, porque ele é um goleiro jovem, é um goleiro de mais de 2 metros, um goleiro muito bom, um goleiro muito ágil, e a Europa, se ele se firmar como titular, a Europa não demorará a vir buscar o Carlos Miguel. E aí, se o Corinthians perde o Miguel em junho do ano que vem, na próxima janela de verão, não essa, perde o Cássio, daqui a 1 ano o Corinthians não terá nenhum dos 2. E se por um acaso o Carlos Miguel não segurar o Rojão como goleiro titular, o que pode acontecer, futebol é assim, é muito importante que o Corinthians tenha o Cássio pronto para jogar. Né? Não dá para tratar o Cássio como um goleiro acabado ou como um goleiro ruim, porque as 2 possibilidades não se sustentam. Ele é um goleiro muito bom, numa fase próxima do final de sua carreira, que vive um momento técnico que permite o questionamento, claro que permite, mas daí a determinar o fim do Cássio, eu acho muito distante. Então, para o Corinthians, seria muito ruim, sob vários aspectos, perder um cara como o Cássio. Tem o outro lado, que é o lado do atleta, né? Um cara com o tamanho dele, com o histórico dele, com a maneira particular de lidar com críticas, com perder espaço, etc. e tal. Pinta uma proposta boa como a do Cruzeiro, em um clube se reestruturando como o Cruzeiro está, tentando investir no futebol, como o Cruzeiro está, onde ele claramente seria titular, a não ser que ele venha muito mal. O Anderson é bom goleiro, teve uma boa atuação contra o Dragão no final de semana, mas é um goleiro distante do que o Cruzeiro pensa em ter. É uma proposta que mexe com um cara que está emocionalmente fragilizado por tudo que aconteceu. Então eu entendo o Cássio ficar balançado e querer jogar. Até porque um goleiro da idade do Cássio não jogar é muito ruim para ele. Ele precisa jogar. E ele tem condição para jogar. Sinceramente, entendi a discussão técnica sobre o Cássio, beleza, ela é válida, mas a maneira que as coisas foram conduzidas eu achei um pouco desrespeitosa com o Cássio, um pouco over, a ponto de o Cássio falar o que falou depois de ter perdido para o Argentino Júnior. Foi quase não foi nem o Antônio Oliveira que tirou o Cássio, foi quase o Cássio que se retirou da condição de titular depois daquela entrevista contra o Argentino Júnior. Então é uma situação muito delicada. Eu entendo que o Corinthians deveria fazer tudo o que ele puder para manter o Cássio. E entendo o pensamento do Cássio de querer jogar. Ele precisa jogar e tem um grande clube interessado em contar com os serviços dele. Pois é, e a gente entende também como deve ser difícil para o Cássio também tomar essa decisão. Afinal, ele é um ídolo do Corinthians. Ele agora está no banco de reservas sem ter certeza se vai voltar ou não para a titularidade. 36 anos, querendo jogar até os 40, porque ele já falou isso várias vezes, que a ideia e a vontade dele é jogar até os 40 anos de idade. Aí chega um clube, olha, eu te dou 3 anos de contrato. Você vai até os 39, você tem certeza que você vai jogar. Ou banco de reserva ou titular, provavelmente como titular no Cruzeiro. E aí o Corinthians, veja bem, 1 ano, não, a gente dá 2, não sei o quê. Parece que com menos vontade, até porque já tem ele ali, parece que se esforça menos.
É claro que ele se balança, né? É claro que ele fica naquela, e agora, o que é que eu faço? Sim, por vários motivos, entre eles esse que o Gustavo acabou de explicar. É muito complicado para um goleiro com a idade do Cássio, o momento de carreira que ele vive, ser reserva. E convenhamos, um goleiro como o Cássio merece encerrar sua carreira no banco? Onde quer que seja. Não dá, né? Ele deveria ter o direito de determinar como seria o fim da sua carreira no Corinthians, que é o lugar onde ele viveu os seus principais momentos. Há quem diga que ele é o principal jogador do Corinthians em todos os tempos. Eu não tenho essa visão, mas não discuto com quem tem. A minha visão é de que ele é o goleiro mais importante da história do Corinthians, sem ter sido o melhor. O melhor provavelmente é o Dida. O Cássio é o mais importante. O Cássio tem as impressões digitais dele em todos os troféus de vulto que o Corinthians ganhou no seu período de maiores glórias, né? No qual, se não fosse ele, as coisas não teriam acontecido. Eu me manifestei contra a decisão dele ir para a reserva. Eu até mencionei aqui, a gente estava no outro estúdio um dia, que talvez fosse uma boa solução ele jogar as Copas enquanto o Carlos Miguel jogaria o Campeonato Brasileiro, ou vice-versa. Talvez o contrário fosse melhor até, o Cássio no Campeonato Brasileiro, o Carlos Miguel nas Copas, já que existe um argumento de crítica ao momento técnico do Cássio, sem sombra de dúvida. Suficiente para ele ir para a reserva? E depois vamos ver o que acontece? Acho um tremendo erro, uma posição muito arriscada da diretoria do Corinthians, mais uma prova que essa diretoria não sabe o que está fazendo, nos aspectos futebolísticos também. Se trata de um ídolo histórico, provavelmente indo embora, como reserva do clube. Vejam o que esses senhores estão fazendo, como isso pode terminar, com o Cássio saindo do Corinthians, sem direito a uma despedida, porque ninguém vai fazer despedida para um jogador que vai atuar em outra equipe, porque ele resolveu, e vão tentar colocar na conta do Cássio a saída do clube. Então isso eu estou avisando hoje. Vão tentar dizer, olhem como o Cássio tratou o Corinthians, quando na verdade é o oposto, é absolutamente o oposto. Olhem como o Corinthians está tratando o Cássio. Eu também não aceitaria no lugar dele uma renovação por 1 ano, principalmente tendo uma oferta por 3. Se eu não tivesse nenhuma oferta, não aceitaria do meu clube, onde eu sou ídolo, uma proposta de renovação por 1 ano. Até entendo, quando os jogadores chegam nessa idade, o declínio técnico está próximo, se é que ele não começou, e entendo que o clube tome uma decisão do lado dos negócios do futebol. Pura razão, nenhuma emoção. O Palmeiras fez isso com o Felipe Melo, por exemplo, que não tem nem um percentual da idolatria no clube, da importância. Cruzeiro fez com o Fábio. Cruzeiro fez com o Fábio. Internacionalmente isso acontece sempre. O Real Madrid com o Sérgio Ramos. Esse tipo de coisa. Chega uma hora que o clube fala não. Mais de 2 anos. Normalmente o jogador quer 2, o clube não quer dar 2. 3, o Cruzeiro acena com esse 3º ano, que é para ganhar a aposta, que é para ganhar. Tá aqui, vem. Talvez. Acho até muito, inclusive. Talvez seja o que aconteça no final das contas. O 3º ano faça a diferença para a escolha do Cássio e ele saia. Mas é verdadeiramente mais uma prova de incompetência que agora está mexendo com um patrimônio do clube. Não é uma questão administrativa, não é o contrato que é o maior do continente, que não é nada disso. Não é a comissão que precisa ser bem explicada. É o Cássio saindo do Corinthians, desse jeito. Parabéns. Turma, o Fábio agradeceu muito o carinho dos cruzeirenses, ele tá feliz lá no Fluminense agora, quem sabe num final aí da carreira dele, quando ele tiver assim, ó, pendurando as luvas, ele faz um jogo de despedida, mesmo que não seja pelo profissional, mas acho que merece, né? Agora, de fato, o Cruzeiro deve receber o Cássio aí nos próximos dias, nos próximos meses, como novo guarda-redes. Tomara que dê tudo certo, agora com o mesmo preparador de goleiros que o Fábio tinha aqui no Cruzeiro, Robertinho. Deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.
onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.